Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Jennifer Souza Ribeiro, aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, o intuito desse vídeo hoje é falar sobre um dos vários assuntos, inclusos na disciplina de álgebra linear. Hoje, no caso, eu vou estar falando sobre o vetor, os vetores, de modo geral. A primeira coisa que eu irei citar é sobre a definição, né? Os vetores, eles são caracterizados como grandezas vetoriais, que são grandezas que precisam de orientação, ou seja, de direção e sentido, né? No caso, essa seria, digamos que a principal característica de um vetor, né? É algo que tem uma direção e um sentido, né? Um exemplo disso, por exemplo, seria, digamos que um carro andando a 10 quilômetros por hora para a direção sul, né? No caso, nós temos um módulo e um sentido, né? Que ele anda a 5 quilômetros por hora na direção sul. No caso, temos uma velocidade, uma grandeza vetorial, então nós temos um vetor. É, e, além disso, né, relacionado ao vetor, nós temos também muitas características além da definição. A próxima que eu vou falar é sobre o espaço de coordenadas reais. Bom, esse espaço de coordenadas reais, né, são os espaços que os vetores podem, né, se apresentar, digamos assim. Pode ser, no caso aqui, eu coloquei os espaços reais, que pode ser no R2, no R3 ou no Rn, né, que é, no caso, a definição de uma forma mais geral, um espaço geral de coordenadas, né? No R2, por exemplo, né, o R2 se refere a, aos espaços de coordenadas reais de duas dimensões, né? No caso, o R2 significa que tem duas dimensões, o R3 que tem três dimensões, né? E no caso, também tem como característica todos os valores possíveis para as duas tuplas, né? No caso do R2, há duas tuplas, e tuplas é uma lista ordenada de números, né? No caso, no R2 vão ser duas, no R3 vai ser três, né? Lembrando que o R3 já é um espaço 3D, mas todos são espaços de coordenadas reais relacionados aos vetores, porém com dimensões e quantidades de tuplas diferentes. Já o Rn, né, como eu citei, é uma representação mais geral, não necessariamente representada, né, por números, assim como o R2, o R3, mas uma representação geral. No caso, o n pode ser, né, qualquer valor ali nesse espaço de coordenadas. E, como eu citei, né, são espaços de coordenadas que têm dimensão e tuplas como algumas de suas características. Outro ponto importante dos vetores é a multiplicação de um vetor por um escalar, né? No caso, nós temos um número, um valor, multiplicando um vetor. Nesse exemplo aqui, né, por exemplo, ali no primeiro quadradinho, né, no primeiro retângulo, digamos assim, temos 1 sobre 2 multiplicado pelo vetor u, né? E no caso, vai ser igual o vetor, ou melhor, 1 sobre 2 multiplicado pelo vetor w, que vai ser igual um vetor u, né? Um possível vetor u, que vai ser a metade, né? Se w, por exemplo, fosse 10, seria 1 sobre 2 vezes 10, que no caso daria um u, um vetor u, que valeria a metade de w, né? Nesse exemplo. Já no segundo exemplo, no segundo retângulozinho, no caso é menos 1 vezes w. A gente nota que, no caso, quando multiplicou por menos 1, a setinha ela mudou de sentido, né? No caso, se ela estava indo para cima, ela acabou indo para baixo, porque, no caso, houve uma multiplicação por um número negativo. Já ali no terceiro foi a multiplicação por um zero, né? Então, acabou que deu um vetor zero. E na última, a multiplicação por 2, ou seja, dobrou o valor do vetor w, né? E é isso. Também temos a soma de vetores, né? Esse aplicativo de fazer mapa mental é muito interessante, né? Porque tem como movimentar, né? Mudar a posição e tudo mais. Eu achei muito bacana. Mas enfim, né? No caso aqui da soma dos vetores, nós vamos somar, né? Como aqui eu coloquei, o vetor A mais o vetor B e obteremos como resposta um vetor C, né? Aqui no canto superior direito, né, eu coloquei um exemplo até mesmo de uma atividade que foi apresentada, não literalmente igual, mas parecida, né, sobre a soma de vetores em sua forma retangular.
né? No caso, a atividade falava que são apresentados os vetores retangulares e que a gente deveria fazer a soma desses. No caso, temos dois vetores, o P e o Q, né? Lembrando que os vetores, eles são sempre representados com uma letra embaixo, uma letrinha pequena embaixo, né? Nesse caso aqui, e uma setinha em cima, né? Indicando, para indicar que é um vetor, né? E, enfim, no caso aqui, o vetor P, ele tem como coordenadas o 5 e o menos 1. E o vetor Q, o menos 3 e o menos 1. Então, para a gente efetuar a soma, nós vamos ter que somar o x de P mais o x de Q e o y de P mais o y de Q. Então, no caso, ficará 5 mais menos 3 e menos 1 mais menos 1. E aqui embaixo, a gente nota, né? Eu já coloquei a resposta direta, fiz no caderno, tirei uma foto para ficar mais organizado. A gente nota que após essa soma, no caso somando 5 mais menos 3, vai ser a mesma coisa que 5 menos 3, que vai dar 2. E somando menos 1 mais menos 1, vai ser a mesma coisa que menos 1, que vai resultar em menos 2. Então, aqui eu já até coloquei a soma direta, né? Não coloquei o cálculo passo a passo, porque ele é bem simples. Então, o vetor P mais o vetor Q vai ser igual, né? Tendo essas coordenadas aqui, que eu citei, vai ser igual às coordenadas, né? O resultado dessa soma vai dar as coordenadas 2 e menos 2. E, por último, um exemplo, né? Uma outra característica, na verdade, são os vetores unitários, né? Os vetores unitários são aqueles que têm um módulo, ou seja, o seu comprimento igual a 1. E para a gente calcular, né, um vetor unitário, os vetores unitários, eles são representados por uma letra com um acento circunflexo em cima, né? O famoso chapeuzinho do vovô, como a gente conhece. No caso aqui, eu coloquei o exemplo de uma atividade, né, que eu encontrei, né? E no caso vai ser, o vetor unitário, ele é igual ao próprio vetor sobre o módulo do mesmo, né? No caso, né, resolvendo esse cálculo aqui que eu coloquei como exemplo, né? Ele diz que o vetor unitário é igual ao próprio vetor sobre o módulo do mesmo, né? A descrição ali de cima. E, né, no cálculo vai ser o vetor unitário igual o vetor dividido pelo módulo desse vetor. Esse é o cálculo. Então, vamos começar, né? Na segunda linha aqui do exemplo, tem o vetor unitário V igual às coordenadas 2 e 3 sobre raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Lembrando que tudo isso está dentro da raiz, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai ser igual às coordenadas 2 e 3 sobre raiz de 13, né? Que resolvendo 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 13 dentro da raiz. Na terceira linha, né? Na segunda linha do cálculo, mas na terceira linha do exemplo, tem o vetor unitário V igual a 2 sobre raiz de 13 e 3 sobre raiz de 13, né? No caso, ele separou as coordenadas, era 2 e 3, né, entre parênteses, mas aí a gente vai separar e colocar cada uma dessas coordenadas sobre o raiz de 13, né? Que é o número que vem abaixo na fração. Então, vai ficar o vetor unitário V igual às coordenadas 2 sobre raiz de 13 e 3 sobre raiz de 13. Já na terceira linha do cálculo, né, e na quarta linha do exemplo, nós vamos ter que fazer agora o módulo desse vetor unitário. No caso, a gente achou lá em cima, né, que seria 2 sobre raiz de 13 e 3 sobre raiz de 13. Agora, a gente vai ter que fazer o módulo disso. Então, né, esses valores também vão para dentro da raiz. E no caso, vai ficar raiz, lembrando que todos os valores que eu vou falar agora vão estar dentro da raiz, digamos assim, raiz grandona, né? Para ficar mais fácil de entender. Aqui, no caso, na terceira linha do cálculo. Raiz de 2 sobre 13 ao quadrado mais 3 sobre 13 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de 4 sobre 13 mais 9 sobre 13, né? Porque 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Resolvendo isso, vai ficar raiz de 13 sobre raiz de 13, né? Que dividindo vai ficar igual a raiz de 1, que no final vai ser igual a 1. Ou seja, né, satisfez a condição que nós dissemos que o módulo ou melhor, que o vetor unitário, né, ele sempre vai ser igual a 1, né? E como eu já disse, né, ele é representado por uma letra que tem um acento circunflexo em cima. E se representado na forma de matriz, né, pelo que eu vi dos vídeos, esses vetores unitários, eles
são representados, por exemplo, por um vetor unitário I, né, igual a uma matriz 2 por 1, né, duas linhas e uma coluna, em que o I, digamos assim, que ele vai estar relacionado ao valor de x, né? O valor a matriz ela vai ser composta pela coluna 1 e 0, né? 1 em cima, 0 embaixo, duas linhas e uma coluna. E o vetor unitário J, né, relacionado ao Y, que no caso vai ser composta pelos valores, né? A matriz do vetor unitário J vai ser composta pelos valores 0 e 1, né? Porque no caso 1 da matriz coluna, né? Duas linhas e uma coluna, ele vai estar relacionado ao x, e do vetor unitário I, que eu disse que está, ou melhor, do vetor unitário J, que está relacionado ao Y, a matriz vai ser composta pelos valores 0 e 1. E da matriz I, matriz unitária I, relacionada ao vetor X, né, vai ser composta pelos valores 1 e 0. No caso, para que X dê 1, né, D1 assim, esteja relacionado a 1, e o Y 0. E a J, que o X esteja relacionado a 0 e Y a 1, né? E, resumidamente, foi isso, né? Espero que tenha gostado, né? No caso, como eu disse, né? Eu usei um aplicativo, né? E eu achei ele bem dinâmico, interessante. No caso, eu falei mais sobre os vetores, porque foi a parte que eu mais vi, né? Dos vídeos, que eu mais tive tempo de ver, que eu compreendi certinho, tô conseguindo fazer as atividades, né? E foi isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.